Bom dia, eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? João capítulo 8, do versículo 34 e diante diz assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurar matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi, junto do meu pai, e vós fazeis o que também viste, junto do vosso pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe, se fosses filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. Mas agora procurar matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai, que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, pois que eu saia e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não podereis ouvir a minha voz, a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam-lhe, pois, os judeus e disseram, não dissemos nós bem quem é samaritano e que tens demônio? Respondeu Jesus, eu não tenho demônios, antes honro meu Pai, e vós me desonrais. Eu, porém, não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Amém, irmãos? Até aqui o Senhor falou comigo. Então, irmãos, os 2 primeiros versículos diz assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Irmãos, a primeira pergunta que Deus falou comigo ontem, eu tenho sido servo ou eu tenho sido filho? Irmãos, foi muito glorioso, porque mediante tudo o que nós estamos aprendendo, tudo que o Senhor vem nos revelado desde o início, eu me fiz uma pergunta comigo mesmo. Eu fui diante do espelho e falei, eu tenho sido o servo, porque o servo já fala, ele serve. Só que o servo, ele não fica, ele não permanece. O filho, ele serve e ele fica, ele permanece. Irmãos, então quando vem a revelação da palavra, eu falo por mim, tá? É difícil. Irmãos, é um conflito contra a carne e o espírito 24 horas dentro da gente. Eu olho para o céu e me pergunto, Senhor, será que é bem assim? Será que a palavra não está sendo muito dura? Porque, irmãos, nós vivemos no mundo. Mas guarde algo, nós não somos do mundo. Se ainda somos do mundo, temos que nos esforçarmos para deixarmos de sermos. Mas nós vivemos no mundo. Nós trabalhamos, estudamos,
A sociedade está aí. Então, quando vem uma revelação dessa, o mundo olha para a gente e fala: tá louco. Mas a Bíblia diz que as coisas de Deus é loucura para o mundo. Só que é fácil viver essa loucura de Deus que é para o mundo? Não é. É renúncia, irmãos. É renunciar a nossa carne. Aí eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei: Senhor, mediante o que o teu servo disse, será que eu não vou para o céu? Eu fiz essa pergunta, irmãos. Se eu tiver ali um pouquinho da minha vaidade, se eu passar um esmalte, se eu colocar um brinco, eu fiz essa pergunta. Irmãos, eu nem marquei, eu só escrevi, Deus me trouxe o texto do jovem rico. O jovem rico chegou para Jesus e falou: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que Jesus diz para ele? Os mandamentos. Amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Aí ele não deixou Jesus completar, ele falou: Senhor, mas tudo isso eu já tenho feito. O que ele falou para o jovem rico? Uma coisa te falta. Vende o que tem e dá aos pobres. Quer dizer, o coração dele estava onde? Na avareza. Naquele momento ele se comportou como um servo. Ele foi embora. Ele não se comportou como filho. Então, quando a palavra de Deus vem sobre a nossa vida, às vezes a gente fala: mas Senhor, eu estou fazendo tudo, eu estou fazendo, mas será que eu fiz essa pergunta? Será que por causa disso eu não vou herdar a salvação? O Senhor olhou para mim. Irmãos, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu não sei se vocês estão amando o Senhor com todas as forças. Quem sou eu? Deus falou para mim: filha, uma coisa lhe falta. E falou aquilo que eu preciso mudar. Irmãos, então nessa manhã, às vezes o Senhor está falando: ei, uma coisa te falta. Deixa o espírito da mentira, deixa o espírito da vaidade, deixa o espírito da avareza. Não é só a vaidade, irmãos, porque às vezes eu posso estar aqui sim, sabe, sem o espírito de Jezabel me esforçando, mas às vezes com o coração sujo, às vezes fofocando da vida dos outros. É isso que Deus quer. Deus quer o quê? Deus quer que a gente deixe para alcançar o quê? A salvação da nossa alma. Porque é a única coisa, irmãos, nessa vida tudo passa, menos a palavra de Deus. Tudo passa e é fácil, não é? Não é, irmãos. É dia a dia se esforçando, tentando pelo menos. Quando meu esposo deu o testemunho, foi fácil o dia que eu cheguei. Eu tinha acabado de fazer a minha unha. Acabado, irmão. E eu passei um clarinho, tava uma basinha. Aí eu olhei, aí eu falei: mas Senhor, ele não falou nada. Mas aquilo me incomodou. Eu queria, não. Porque eu falei assim para ele: viu, se eu não tirar, eu não vou poder olhar as crianças? Ele falou: não. Aí eu falei: mas então o que você vai fazer? Porque você que vai conduzir o culto. Ele falou: não tem importância, eu vejo com o pastor. Aí eu falei: tá bom. Ele falou: por que você não vai tirar? Eu falei: não. Eu falei: eu não vou tirar. Eu não estava entendendo. Aí eu falei: não. Eu pelo menos ali tentei. Eu falei: não. Catei, fui lá e tirei. É fácil, irmãos? Não é. Não é. Mas falo por mim, eu estou me esforçando para agradar a Deus. E outra coisa, Deus que tem que pedir para você. Não pinta, não faça, não queira fazer para o homem, não queira mostrar para o pastor. Não, o pastor ele é falho, o pastor ele é pecador como qualquer um. Eu sou falha. Não queira chegar aqui limpa para mostrar: ó, hoje eu tô limpa. Não, irmãos. Tem que ter um começo, mas você tem que falar: não, pai, eu entendi, eu estou me esforçando, pelo menos eu estou tentando, mas é para agradar o Senhor. Irmãos, de fé em fé, é tudo no tempo dele, mas guarde algo, tem que ter um começo. Às vezes você vai tirar sim para vir aqui, vai chegar lá fora, às vezes você vai colocar: ah, mas eu não estou sendo hipócrita. Não, você está tentando, você está se esforçando, e Deus vai começar a ver a sinceridade do seu coração e vai começar a trabalhar. A hora que você vê, vai ser naturalmente, irmãos, vai ser naturalmente, tudo para honra e glória dele, irmãos.
Aí a palavra de Deus no 37 diz assim, ó: bem sei que sois descendente de Abraão, contudo procurar matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Então, quando a palavra vem, quando é que ela não entra em nós? Quando eu não sou manso com a palavra, quando eu sou contencioso. Então a palavra veio, vou receber com mansidão e vou falar: Senhor, me ajuda. Senhor, eu entendi. Senhor, compreendi. Irmãos, o véu, o pastor abre a Bíblia, tem que usar o véu. Falei: imagina que eu vou pôr véu na cabeça. Falei: que isso? Pastor, o senhor não está entendendo, é o cabelo. Não, é o véu. Irmãos, relutei. Quase fiquei careca. Relutando. Precisei sentir, precisei ver. Mas para honra e glória de Deus, eu entendi. Então eu sei que nada é do dia para a noite, não é mágica. Mas é o quê? É esforça-te que eu te ajudo. Amém? Então vamos deixar a palavra de Deus entrar. Quando eu deixo a palavra entrar, eu sou filho. Nós temos que ser filho. Eu nunca tinha me atentado para isso. Por quê? Porque o servo, ele pode permanecer um bom tempo, mas ele vai embora. O filho, ele fica. Olha o filho pródigo. Ele até foi. O filho, posso ser sincero, o filho, ele até vai, mas ele volta. O servo, ele vai e ele não volta. Irmãos, e o 44, 45 diz assim, ó: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque mentiroso é o pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não credes. Então, o texto diz que quem que é o pai da mentira? É o diabo. E o que nós aprendemos? Que um dos espíritos lá que não pode estar aqui é o espírito que tinha em Jezabel. É a mentira. E em tudo, irmãos, a palavra de Deus disse que tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então é essa a nossa postura, é essa que tem que ser a nossa conduta. Nós temos o quê? Que fazer de Deus o nosso Pai. Agora, quando que eu faço o diabo meu pai? Quando eu ajo dessa maneira, quando eu deixo de ser filho e sou servo. Amém? Mas guarde algo, o filho, ele também serve. Mas nós temos que ser, então, filhos, irmãos. No 48 e 49, a palavra de Deus vai dizer que eles falavam que Jesus tinha demônio. Responderam, pois, os judeus. Disseram: não dizeis bem que é samaritano, que tens demônio? Jesus disse: eu não tenho demônio, antes honro meu Pai, e vós me desonrais. Quer dizer, os escribas e fariseus diziam que Jesus tinha demônio, mas ele falou: não, eu não tenho. Vocês que estão me desonrando. E quando eu desonro a Deus? Quando a palavra vem e eu não quero obedecer. Porque existe a diferença da palavra vir, da palavra de eu entender e eu saber que tem um tempo determinado para todas as coisas, que tem o tempo certo, e eu me esforçar para fazer. Mas tem aquele que a palavra vem e não crê, e não quer dar ouvidos. Existe uma diferença. Então nós temos o quê? Que crer. Nós temos que dar ouvidos àquilo que o Senhor tem falado. E no 51 diz assim: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Que morte é essa, irmãos? É a morte eterna. Porque o texto diz, né, que nós... 70, 80 anos, o que passar disso é o que? É enfado da carne. Então morrer todos nós vamos descer à sepultura. Mas e a morte espiritual, a eterna, e a vida eterna, irmãos? Para onde vai a nossa alma? Então é um conjunto de tudo aquilo que a gente vem aprendido. Lembra quando foi criado o grupo A Banca Examinadora? E que sempre a gente postava as coisas de outros pregadores, até os louvores, Deus deu a direção. Foi fácil.
Até eu às vezes falava, nossa, essa música aqui não tem nada, né? Como assim eles reprovaram? Sabe assim? Mas está escrito. Então assim, irmãos, tudo é um processo. A Bíblia diz que o fim das coisas é melhor que o começo. Então é difícil começar, mas tem que ter o começo. O começo, muitos não aceitaram às vezes a banca. Eu não posso postar nada no grupo, mas se a gente começar a analisar e ver, um pouquinho de fermento, ele leveda toda a massa. Então nós temos o quê? Que vigiar diante do que está escrito. E foi colocado a banca e Deus abençoou. Então tudo é o que, irmãos? Tudo é um processo, tudo é um começo. Mas tem que existir esse começo, irmãos. Tem que existir. E assim, a gente não pode deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Porque tem a palavra de Deus que Jesus disse quando o homem derrubou um celeiro e construiu outro. O que Jesus disse para ele? Louco, essa noite lhe pedirão a tua alma. E o que tu tens reservado para mim? Então, irmãos, mediante a revelação, eu gostaria que os irmãos fizessem 3 perguntas para si. Porque eu fiz essas perguntas, irmãos. Eu fiz. Primeiro, eu tenho sido servo ou tenho sido filho? Segundo, quem tem sido o meu pai? Se eu tenho sido filho, é o pai Abraão. Então eu vou ouvir e vou crer no que ele está falando. Agora, se eu tenho sido servo e não estou dando ouvido para a palavra de Deus, o meu pai tem sido o diabo, o pai da mentira. E terceiro, se Jesus voltar para a gente hoje, ou se a gente morrer, para onde vai a nossa alma? Não vamos fazer como aquele jovem rico. Irmãos, ele fazia 99% do que estava escrito. Mas guarde algo, Jesus não quer 99%. Jesus quer 100% das nossas vidas. Quando a gente olha, é banal. O jovem rico, mas Senhor, eu faço tudo. Uma coisa lhe falta. Então, vamos procurar dentro de nós. A Bíblia diz que o homem analise a si mesmo. Vamos olhar para dentro de nós e ver qual é essa coisa que tem nos faltado para que a gente possa alcançar. Não como que eu posso dizer, a aprovação do homem, mas a aprovação de Deus. Amém, irmãos? Amém, igreja. Filho de santo, santinho é. Filho do mundo, mundano é. Glórias a Deus. Não tem meio termo. Não tem como eu ser meio mundano, meio santo. Não tem como. Não tem como o filho do peixe ser meio peixe e meio cara. Não tem como. Não tem como. É meio cobra, meio peixe. Não tem como. É peixe. É peixe. Não é serpente. Ou é serpente e não é peixe. É escorpião e não é pintainho, ou é pintainho e não é escorpião. Não tem como dividir esse animal híbrido aí, fica no folclore, na mitologia romana. Na nossa realidade não existe. Glórias a Deus. Por isso nós devemos fazer uma autoanálise, nos analisarmos. E quem estamos verdadeiramente sendo filho? Se somos filhos de Deus, participamos da essência de Deus. E Deus compartilha a sua essência conosco quando Ele vem e faz morada em nós através do seu Santo Espírito. E aí o Espírito Santo ensina todas as coisas. Mas quando somos relutantes ao Espírito Santo, é o que a palavra de Deus diz, estamos extinguindo pouco a pouco essa chama. E o Espírito de Deus não vai combater para sempre do homem. É retirado o que sobra é a morte tanto no físico como no espiritual. Mas aí ela complementou, porque não é somente a vaidade. O que está sendo a nossa riqueza? A palavra que a irmã falou se encontra ali em Mateus 19 sobre o jovem rico. Qual está sendo a nossa riqueza? É a família? É os filhos? É o cônjuge? A palavra de Deus diz, nosso Senhor Jesus Cristo diz, que aquele que amar o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim, que amar mais o filho do que a mim não é digno de mim. É os cuidados desse mundo. Glórias a Deus. A riqueza, o cuidado da riqueza está crescendo tanto. Eu buscando as coisas que são terrenas está crescendo tanto que está ofuscando e criando sombra no meu ministério. Nos momentos, nas oportunidades preciosas que são escassas, são só 3 ou 4 vezes na semana, a qual o Senhor dá para nós nos reunirmos como um corpo e estar adorando. Os cuidados desse mundo está gerando sombra. Não, peraí, está errado.
O que está fazendo? O que está sendo caro? É um esmalte, é uma maquiagem, é um trabalho, é chegar com o encarregado e falar não vai dar para fazer hora extra? Ou é o emprego que te tira de poder servir ao Senhor como se deve e pedir demissão e confiar na obra de Deus, confiar na direção de Deus? O que é? O marido que cria empecilho? É o filho que cria empecilho? O que me é caro, que está me tirando da presença de Deus, que está sendo riqueza na minha vida, e é 1% que falta? E é aquele 1% que falta, que Deus olha e fala, ainda te falta isso. Vai. E não vou enganar vocês, meus irmãos, é difícil. Por isso que em Mateus 19:26, o Senhor Jesus Cristo disse, e Jesus olhando para eles disse, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Glórias a Deus. Então tem riquezas na nossa vida que para nós mesmos tirar vai ser impossível para o homem conseguir tirar, mas para Deus tudo é possível. Mas para que Deus venha realizar a sua obra, Ele precisa de permissão. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo disse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, glórias a Deus. Então primeiro eu tenho que ouvir a voz do Senhor e depois abrir a porta. Ele não vai arrombar a porta. Ele tem autoridade e tem poder para isso, mas Ele não vai fazer. Glórias a Deus. Amém, igreja? Então que possamos testemunhar isso, possamos vivenciar isso e tomar cuidado com aquilo que os nossos olhos estão contemplando. Muitas das vezes aquilo que nos é caro, nós nos acostumamos a olhar e contemplar de uma maneira que não conseguimos separar. Eu confesso para os irmãos que muita riqueza Deus tirou da minha vida quando eu excluí minhas redes sociais. Eu vou compartilhar com os irmãos aqui, excluí minhas redes sociais, porque ali existe muita maldição e muito engano. Eu compartilhando com Deus, eu orava e falava, mas tem tanta bênção ali, tem tanta mensagem gloriosa ali, tem tanta mensagem que edifica ali no Facebook, ali no Instagram, né? Porque dá pra gente usar. Sabe qual que foi a resposta? Imagina então quando você descobrir a Bíblia. Glórias a Deus. Se Instagram e Facebook existem escassos versículos e a maioria deles contaminado com o desejo do mundo, porque hoje mesmo estava ouvindo ali um louvor, e entre um louvor e outro existe o anúncio do Facebook, e devido àquilo que eu costumo ver, o algoritmo ele já sabe que eu sou tendencioso a ouvir aquilo que arremete a Deus, ao Evangelho. E até no anúncio hoje estava uma mulher cristã ensinando truques e maneiras de ficar rico através da Bíblia. Irmãos, não está errado a gente ler sobre as bênçãos que o Senhor tem para nós, mas o errado é nós procurar nos moldar de uma maneira para que as bênçãos venham. Não, nós devemos nos moldar de uma maneira que possamos desfrutar do amor de Deus completamente, e as bênçãos virão conforme Deus quer. Glórias a Deus. É só estar no caminho que as bênçãos estão ali, as bênçãos vão nos encontrar. Agora, se nós viver correndo atrás da bênção, como aquele anúncio estava mostrando, está errado. A ordem foi invertida. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, porque se algo nos é caro, estamos ainda alimentando os nossos olhos, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne com aquilo que nos é caro, nunca Deus vai operar o impossível na nossa vida. Não porque Deus não pode, e muito menos porque Deus não quer, mas é porque não permitimos com que Deus opera. Vocês podem analisar comigo, abra sua rede social para ver, ali existe culto ao corpo, ali existe culto às riquezas desse mundo, ali existe glutonaria, bebedice, ali existe fofoca, em milhares. Aí 1% é um versículo, e a maioria dos versículos que ali tem, a maioria das mensagens que ali tem é distorcida, é diluída e dissolvida com água suja, por puro interesse. Aí a gente vê aqueles corpos esplêndidos, porque a palavra de Deus ela foi clara, os filhos de Deus viram as filhas dos homens, era formosa à vista. Glórias a Deus. Quando a gente coloca o olho, a gente começa a cobiçar. Os filhos de Deus, ao colocar os olhos nos filhos do mundo, dos homens, a gente começa a cobiçar, e é onde nascem gigantes na terra. Então nunca, absolutamente nunca, um filho de Deus, ele vai deixar aquilo que lhe é caro se continuar com a concupiscência. Então devemos analisar estritamente. Mas pastor, eu faço uso disso para o meu trabalho. Não tem problema nenhum.
Naamã, ele virou e falou, e Naamã trabalhava e servia para um rei. Falou, não, mas o meu senhor, ele vai no templo lá, e lá ele se prostra, e se ele tocar e mandar eu me ajoelhar, o que eu faço? Eliseu fala, não, se ajoelhe, porém no seu coração não se corrompa. Glórias a Deus. Então, se eu faço uso das redes sociais para o meu trabalho, e é necessário o uso, então vou usar estritamente para o meu trabalho. Não vou ficar olhando outras coisas e permitindo que aquilo corrompa o meu coração, em hipótese alguma, porque ali existe mais Dagon, muito mais Dagon do que Deus. Eu não consegui ver. Eu estava ali com a irmã, a gente estava compartilhando e se preparando para o culto, e enquanto isso a irmã, ela estava vendo redes sociais, e nós nos preparando para o culto. Assim que ela desligou e começou a se preparar, a primeira coisa que saiu, o primeiro fruto que saiu foi contenda. Olha o que gerou. Aí eu olhei e falei, não, mas se a mente tivesse voltada em adorar a Deus, em se preparar para louvar a Deus, isso não teria acontecido. Se nós temos aquilo que nos é caro, nós queremos que o colorido do mundo se aparte de nós, para que nós vejamos contemplamos somente a glória de Deus, nossos olhos não podem estar contaminados com outras coisas. Se os irmãos acreditam que em redes sociais existe bênção da palavra de Deus, existe mensagem gloriosa, eu fico imaginando quando os irmãos conhecerem isso aqui, a mensagem gloriosa que aqui tem, aqui fala de um amor perfeito que o mundo não conhece, aqui fala de uma sabedoria perfeita que o mundo não conhece, aqui falam de bênçãos inimagináveis que olho não vê, que ouvido não ouve, que coração não cobiça, tudo isso preparado para aquele que serve. Glórias a Deus, o Filho que serve. Amém, igreja? Avareza é vaidade, tá? Porque nessa vida tudo é avareza, você vai juntar tesouro na terra, vaidade, vai ficar aí. Quando Deus trata mentira e vaidade, é isso. Ele quer nos limpar da mentira e quer nos limpar do quê? Ele vai querer fazer isso. E a vaidade, ela não está restrita, irmãos, àquilo que a gente faz com a nossa carne. Ela vai muito mais além, ela abre e vai embora. E o que Deus quer é a vaidade, ir a vaidade que não convém a quem? A Ele.